bom, pessoal? Espero encontrá-los todos bem. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E vamos resolver mais uma questão enviada pelo João Marcelo, na verdade João Paulo, perdão, inscrito aqui no canal. Ele mandou mais uma questão sobre números complexos. A questão diz o seguinte: seja a equação em C, né, dentro do conjunto dos complexos, x é z à quarta menos z ao quadrado mais 1 igual a zero. Qual dentre as alternativas abaixo é igual à soma de duas das raízes dessa equação? Bom, vamos direto ao assunto então. Ele dá as alternativas, que eu vou separar aqui, e nós vamos fazer algumas considerações já para poder tocar a questão. Primeiro, essa equação ela vai ter 4 raízes devido a esse número que aparece aqui, né? Ou seja, esse expoente garante para nós que isso é um polinômio de grau 4, portanto terá 4 raízes. Tudo bem, mas como é que se resolve normalmente uma equação que tem o expoente de mais alto grau 4? Você lembra das equações biquadradas, né? Então a gente resolve normalmente uma equação biquadrada assim, ó. Você chama o z ao quadrado, você chama de uma outra letra qualquer, vou chamar de x aqui, certo? Aí substitui isso lá na equação. Então z à quarta ficará x ao quadrado. Z ao quadrado é x mais 1 igual a zero. Beleza? Ao resolver, aí ficou uma equação do segundo grau. Ao resolver essa equação do segundo grau, a gente vai chegar à conclusão que o delta é menos 3. Quando a gente aprende equação do segundo grau lá no ensino fundamental, a gente aprende que quando o delta dá negativo, não existem raízes, né, da equação. Só que não existem raízes reais. Como a gente está no conjunto dos números complexos, existem sim raízes. Então a gente vai pegar e vai achar através da fórmula de Bhaskara. Nós vamos chegar que o x' vai ser exatamente igual a meio mais a raiz de 3 sobre 2 i. E o x duas linhas vai ser igual a meio menos a raiz de 3 sobre 2i. Lembrando que isso aqui, essas informações saíram daquela velha e boa fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Só que aqui eu só separei, como eu sei que eu estou trabalhando com números complexos, e apareceu o i, porque a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de menos 3, na verdade é a raiz de 3i, né? Visto que i é a raiz quadrada de menos 1. Então eu encontrei o x1 e o x2, ou o x' e o x duas linhas, já no formato algébrico, né? No formato algébrico dos números complexos. Bom, mas eu não resolvi ainda a equação, porque a equação é em z, né? Não é em x. Então, como eu sei aqui, ó, que o meu z, eu declarei que ele vai ser ao quadrado, ele vai ser igual a x, certamente o z vai ser a raiz quadrada de x. Como o x é um número complexo, eu vou ter que tirar a raiz dele, tanto do x1 quanto do x2. E a gente sabe que a melhor forma de fazer raiz quadrada de número complexo é transformando eles para a forma trigonométrica. E aqui eu já vou transformar esses dois aqui para a forma trigonométrica, dizendo o seguinte, lembrando que isto aqui é o A, isto aqui é o B. O A é a parte real, que está sobre o eixo das abscissas, e o B é a parte imaginária, que está sobre o eixo das ordenadas. Portanto, o A está no eixo dos cossenos, o B está no eixo dos senos. Então, quem é que tem seno meio? É 60, né? Ou melhor, cosseno meio é 60. Então, aqui na forma trigonométrica vai ficar cosseno de 60 mais i seno de 60, ou seno de 60i, como queira. E essa outra variável x duas linhas, se você perceber, ele vai ser exatamente o conjugado do número, né? Eu vou só desenhar um negócio aqui, porque isso confunde muito às vezes. Isso me confunde demais também. Então imagina que o 60 está bem aqui, ó, certo? O 60 está bem aqui. Ora, se você projeta para cá, aqui está o cosseno de 60 e aqui vai estar o seno de 60, beleza? Você nota que os senos são simétricos, né? Então o outro ângulo que eu estou procurando, ou seja, o outro argumento desse complexo x duas linhas, ele vai estar aqui, ó. Ou seja, onde
o seno é o oposto, veja, mais aqui, menos aqui, tá vendo? Mas o cosseno é o mesmo. Então, qual é esse ângulo? Esse ângulo é o ângulo de 300 graus, tá? Então, é só para dar uma ideia, não ficar muito em aberto, como é que a gente chega nesse 300 aí. Então, eu vou apagar isso por enquanto. E aí, aqui eu sei, com essa justificativa já, que o meu x duas linhas pode ser escrito como cosseno de 300 graus mais i seno de 300 graus. Tranquilo? Bom, guardo esses dois, x1 e x2, porque eu tenho certeza que eu vou precisar dele e já vou começar precisando bem aqui, ó. Vou subir aqui para cima foi ótimo, né? Pegar esse z ao quadrado igual a x e vou igualar ele primeiro, z ao quadrado igual a x'. Logo, isso vai implicar que o z vai ser igual a raiz quadrada de x', que nós sabemos, como ele já está na forma trigonométrica, que esse z vai ser exatamente o quê? A raiz quadrada deste número aqui, ó, considerando que o argumento, ou melhor, o módulo deste número é 1, veja que não apareceu nada de um lado e do outro, né? E mesmo que você tiver dúvida sobre isso, você faz aquela formulazinha, né? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui, se você fizer essa conta, vai dar raiz quadrada de 1, que é 1. Então, o módulo desses doos complexos, x' e x2', ambos são 1. Certo? Então, como é que eu tiro a raiz quadrada de um número complexo na forma trigonométrica? É a raiz do módulo, né? Raiz quadrada do módulo, que é 1 mesmo, e depois eu pego o cosseno, tanto o cosseno quanto o seno, eu divido pelo índice da raiz. Como é raiz quadrada, eu vou dividir por 2. Portanto, 60 por 2, cosseno de 30. Estou trabalhando com esta variável aqui, este x1, né? Mais i seno de 30 graus também. Ok? Então, esse seria o meu, vou até chamar aqui o meu Z1. Certo? Ora, e para eu achar o Z2? Considerando que eu vou ter dois números complexos para cada um x, né? 2 por x' e 2 por x2'. Por quê? Porque eu até esqueci de colocar aqui, ó. Quando você tira a raiz quadrada, é mais ou menos a raiz quadrada, né? Então, tem uma e duas raízes. Para eu encontrar a segunda raiz, aí fica bem simples também. É aquilo que a gente já havia conversado. Não são 360 graus? Você divide o 360 por 2, você vai chegar em 180, não é? 180. Então, basta para você encontrar a segunda raiz, você soma 180 aos argumentos. Então, você vai ter o cosseno de 180 mais 30, 210 graus, mais i seno de 210 graus. Então, aqui a gente já encontrou as duas primeiras raízes, certo? Faltam as outras. Mas as outras, o que é que a gente vai fazer? Com que informação a gente vai calcular as outras? Com a informação do x'. Então, nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos aqui. Então, o Z3 vai ser exatamente quem? Não é a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada do x'? Raiz quadrada do x', o x' é esse aqui, ó, na forma trigonométrica, não é? É esse aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Raiz quadrada do módulo é 1 mesmo. E vou dividir o argumento, ou os argumentos, pelo índice da raiz quadrada, que no caso é 2. Então, vai ficar cosseno de 150 graus mais i seno de 150 graus. Beleza? Usando a mesma máxima que fizemos ainda agora, do 360 dividido por 2, dá 180, a gente já tira que o Z4 vai ser igual ao cosseno de 150 mais 180. Quanto é o 150 mais 150 mais 180? Dá 330? Acho que é isso, né? 8 e 5, 13, vai 330, exatamente. Mais i seno de 330. Olha que beleza. Acabamos de encontrar as 4 raízes desta equação. Só que se você for olhar ali,
nas respostas, não existe nenhuma resposta com isso. Por quê? Porque certamente ele está procurando essa soma, que ele quer a soma de uma das duas raízes, ele está procurando essa soma na forma algébrica. Então vamos transformar tudo para a forma algébrica, né? Se eu tenho aqui, ó, quanto é o meu Z1? O meu Z1 não é cosseno de 30 mais I seno de 30? Quanto é o cosseno de 30? Não é raiz de 3 sobre 2? Então só faço substituir, ó, voltando para a forma algébrica. Mas, quanto é o seno de 30? Não é meio? Meio I. Este aqui, então, é o Z1, na forma algébrica. Quanto é o Z2? Vamos ver quanto é o Z2. O cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, você joga no ciclo trigonométrico, como eu fiz ainda agora, que você vai perceber com tranquilidade, tá? E o seno de 210 é menos meio. Tá? Fica tudo ali dentro do ciclo trigonométrico mesmo. Vamos então olhar o Z3. O Z3, se você transformar, o cosseno de 150 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Até porque são complementares, né? Lembra, o cosseno de 150 é igual ao complemento, é igual ao seno de 30. Seno de 30 não, o seno de 30 exatamente, né? Então, se você colocar no ciclo trigonométrico, fica bem mais fácil de visualizar. E ainda no Z3, o seno de 150 é meio. Beleza? E por fim, o Z4, que vai ser o quê? O cosseno de 330, que vai ser raiz de 3 sobre 2. E o seno de 330, que é menos meio. Então, nota que agora eu tenho todas as equações, todas as incógnitas, as raízes, melhor dizendo, da equação sugerida, na forma trigonométrica. Agora é só ir testando, né? Ele quer a soma de duas raízes, né? Não me diz quais duas raízes são. Então, a gente tem que dar uma olhadinha, e se você for observar, você vai ter aqui, se você somar o Z2 mais o Z4, vamos ver o que é que vai dar com isso. O Z2 é menos raiz de 3 sobre 2, estou só copiando ali, menos meio I, certo? E vou somar então isso aqui com o Z4, que vai ser raiz de 3 sobre 2 menos meio I. Vamos ver o que é que vai dar isso? Olha, você perceba que eu posso simplificar esse camarada com esse, não é? E aí eu vou ficar com menos, né? Se eu ficar só com duas parcelinhas ali, vai ficar menos meio I menos meio I, certo? E isso então vai resultar em menos, se você vai somar os dois, então vai dar o valor, o sinal conserva, soma, meio dá 1, então vai dar menos I, certo? E aí, obviamente, sobre 2. Opa, perdão, menos I sobre 2, não, menos I só, né? Menos I. Isso. Tá? Então, essa seria a resposta. Eu só tenho que confirmar aqui, porque pelo que eu estou vendo ali, não existe nenhuma resposta no gabarito, mas aqui o A, B, C, D, faltou a letra E aqui. Na verdade, eu pulei aqui o gabarito, o D, a letra D do gabarito é a resposta certa, porque é menos I, e a letra E do gabarito é que era I sobre 2. Tá? Então, a resposta correta do nosso amigo Marco Antônio, menos I, soma de Z2 com Z4. Você podia, obviamente, somar Z1 com Z2, Z1 com... E aí você ia encontrar valores que possivelmente não estariam na lista de respostas. Tá bom? Espero que tenham curtido, espero que tenha servido para alguma coisa. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa parte, não recebi ainda nenhuma questão relacionada à trigonometria e tal. Então, para resolver essa questão de números complexos, é preciso ter um conhecimento básico ali, bem básico mesmo, do ciclo trigonométrico.
das relações trigonométricas, dos senos, cossenos, tangentes e tudo mais, mas se não tem, espero que o nosso amigo que mandou tenha, você que está assistindo esse vídeo que tenha, mas caso não tenha, pode mandar as informações, outras questões relacionadas à trigonometria, que eu vou ter o prazer de estudar junto com vocês e construir esse conhecimento aí junto, tá bom? Forte abraço, pessoal, fiquem com Deus e tchau!